falamos sobre uma série de situações do capítulo 1 até o capítulo 6. Hoje nós vamos falar ainda no capítulo 6, do verso 19 ao 34, se eu conseguir. Eu acho difícil a beça, mas esses versículos, eles tratam de justiça e materialismo. Eu queria pedir a Ana que me ajudasse na leitura do 19 até o 34. Vamos prestar atenção na leitura. Eu gostaria, Ana, que você fizesse não até o 34, mas que fizesse até o 21. Depois a gente prossegue. Vamos fracionar esses versículos, explicando parte por parte, porque anteriormente a isso nós também falamos sobre justiça e retidão no capítulo 5, do 31 ao 32, no capítulo 5, do 21 ao 26, do 27 ao 30 nós falamos disso, de resistência não violenta. Falamos de uma série de situações de justiça. A última aula foi sobre jejum, foi sobre o dar esmola, foi sobre a oração. E agora nós vamos falar de justiça e materialismo, porque o povo vivia em meio à injustiça, porque o Império Romano massacrava o povo judeu, tomava dinheiro deles, tirava o direito da terra deles, subjugavam eles, humilhavam eles, esculachavam. Isso não era... Eles não faziam isso somente com os seguidores da seita dos nazarenos, ou seja, os seguidores de Cristo. Fazia com qualquer um que eles subjugavam. E eles subjugaram o país de Israel. E aí eles massacravam todo mundo. Era o Império Romano, o imperador romano fazia isso. Então esse povo, que eram os discípulos de Jesus também, estavam enquadrados nesse sofrimento que o Império Romano impunha sobre eles. É como hoje um país mais poderoso dominar um país mais fraco. Era isso que acontecia na época de então. Então, Ana, lê do 19 ao 21, e aí eu vou separar assim, 3 versículos, a gente explica esses 3, separa mais um e assim por diante para a gente entender. Leia, vamos prestar atenção na leitura. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o carducho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o carducho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Foi até o 21. Nós temos aqui do 19 ao 21 a advertência contra o ser perturbado pelas coisas materiais. Ele está advertindo, porque as coisas materiais, ela perturba o nosso ser, ela perturba a cabeça do sujeito, o coração e a vida dele num todo. Aí ele pega e diz assim: não acumuleis ou não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis para vós tesouro na terra. Isso é um tema recorrente em toda essa sessão que nós vamos falar, e fala sobre um compromisso do coração da pessoa. O coração da pessoa está compromissado onde? Está compromissado em quê? Porque um compromisso com as coisas materiais era um compromisso extraviado do compromisso do reino de Deus. Porque eu acabei de falar para vocês que o Império Romano massacrava, tirava o direito das pessoas, tinha confiscado a terra deles. Quando vocês olharem as aulas anteriores, vocês vão ver toda essa história para ficar mais situado. O povo estava duro, sem dinheiro, massacrado, tinha que trabalhar na terra que era deles, mas agora já não é mais, porque foi tomada. E aí a miséria e a escassez estava dominando eles. E no meio deles existiam pessoas que estavam muito preocupadas com isso. Estavam muito preocupados. Tinham pobres que estavam no sufoco, preocupados com ganhar algum dinheiro para a sua sobrevivência. Entendeu? Porque ele estava ruim do lado dele. E tinham outros que estavam com a prata e estavam preocupados em arrancar mais de quem não tinha. Entendeu? Então tinha gente de todo jeito ali.
tinha gente com e tinha gente sem. Então tinha uma turma que estava completamente focada em ganhar dinheiro. Tanto o pobre que estava querendo alguma coisa, como o outro que tinha, que estava tentando rapelar quem aparecesse na reta. Não interessasse de que forma e de que jeito. Então, ele pega e diz: não acumuleis para vós tesouro na terra. A ordem é negativa. Não. É uma ordem. Não. Ela é negativa. Não acumuleis. Esse acumular, gente, não está querendo dizer que o sujeito não possa ter algum sustento. Mas acumular é juntar muito, entendeu? Acumular é entesourar. É entesourar. Acumular é a pessoa guardar para si. Então, se o Império Romano estava tomando de todos e todo mundo estava praticamente sem nada e poucos eram os favorecidos, logo, se todos nós aqui estamos sendo oprimidos por um governo, por uma política, por um país, por Roma, todos nós estamos sofrendo. Preste bem atenção. Todos nós estamos precisando. Nós estamos vivendo o nosso pão de cada dia. Cada dia nós estamos vivendo. Se eu começo a acumular entre nós, o que vai acontecer com algum de nós aqui? Vai ficar sem. Porque era para estar repartido. Entendeu? Era para estar de igual para igual. Se eu começo a acumular, alguém vai sentir falta. E aí o prejuízo vai ser maior ainda. O prejuízo vai ser maior ainda do que o que já existia. Então entenda bem, o sujeito é tão maligno e malicioso que ele já sabe qual é o quadro histórico. O quadro histórico é de escassez. E agora tu quer acumular, meu irmão? Se tu acumular, tu vai sacanear um monte de gente. Se tu acumular, tu vai arrancar de quem não tem. Se tu acumular, você vai prejudicar as pessoas. Se você acumular, você vai ficar bem, né? Mas o seu acúmulo, ou seja, o acúmulo de poucos traz desgraça de muitos. É isso. Então, qual é a ordem negativa? Não acumuleis. É uma definição em oposição. É evidente. Isso está claro no sermão. Porque aqui é o sermão do monte. O comando negativo, ele presume que entesourar ou acumular era uma prática comum. Porque se ele está falando é porque tem gente fazendo. Se não tivesse ninguém fazendo, ele ia chamar a atenção? Não. Então, a galera no meio de um quadro desse estava com essa malignidade instalada no coração. É a mesma coisa, irmãos. Nós estamos juntos na mesma comunidade e eu estou comendo caviar, picanha e a turma do meu lado passando fome. E eu dizendo que Jesus é bom, aleluia, glória a Deus, ele está prosperando o meu caminho. Entende isso? E aí estou eu acumulando e a turma passando necessidade. E aí eu ainda lá de cima ainda digo assim, irmão, tem que passar na prova dando glória a Deus. Aí é muito mole, não é? Aí é fácil, mas era isso que eles estavam fazendo e a coisa não estava nada bom, porque que comportamento é esse? Que tipo de atitude é esta? Então, o Evangelho é contra a esse tipo de coisa. Existem várias situações que adverte, tais como nós falamos sobre, às vezes no início da nossa aula, as aulas anteriores, adverte sobre essa questão de bens materiais aqui na Terra e o comportamento no qual nós devemos ter. Mas agora ele está falando de algo da vida cotidiana, do relacionamento entre o próximo, entre aquele que mora no mesmo bairro, que visita o mesmo local, que frequenta o mesmo local, que faz parte daquela comunidade. Então ele está chamando a atenção. O verbo entesourar ou acumular, ele denota tanto o ato de adquirir quanto a atitude de
de estimar bens materiais, eu tenho por estima, entendeu? A pessoa, ela tem aquilo ali como algo que mexe dentro do seu próprio ser. E essa estima, ela pode significar ambição, injustiça, acumulação excessiva e indiferença pelos demais. Porque isso está na cara. Isso é ambição, isso é cobiça, isso é indiferença pelo próximo. Porque eu estou aqui querendo ajuntar, estou querendo ajuntar, estou querendo ajuntar, estou querendo ajuntar. Em contrapartida, sei do estado do meu irmão. E às vezes, o irmão, o próximo, o amigo que compartilha conosco a vida, o cotidiano, chega até a gente e diz: olha, eu estou precisando disso, disso, disso. Aí o infeliz tem a cara de pau de dizer o seguinte: vamos orar, irmão, que Jesus é bom e Ele vai abrir as portas. Entendeu? Só que o Evangelho, ele está dizendo assim: não acumuleis. Entendeu? Não acumuleis. É o que nós temos aqui bem claro. E aqui aparece um reflexivo quando ele diz assim: para vós, não acumuleis para vós. Denota um núcleo egoísta da ação. Porque olha só, não acumuleis para vós, para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Isso é egoísmo. Porque se eu recolho, se eu acumulo, se eu possuo, se nós temos, isso tem que ser compartilhado, isso tem que estar à disposição dos demais. Não existe a questão em que no qual eu devo, ou você deve, ou alguém deve ser favorecido sobre os demais. Logo, todos nós somos iguais. Então, como havia dito, o acúmulo de poucos promove escassez de muitos. Muitos padecem essa, digamos assim, necessidade, entendeu? Então essa acumulação excessiva promove todo esse ambiente de desgraça, essa falta. Ela significa muito porque era um ambiente urbano, rural ao mesmo tempo, porque era uma cidade, mas o estilo de vida, do que se extraía a vida, do que eles viviam de fato, era de plantio e do produto derivado do leite, da pele do animal, a carne do animal em si. E dentro desse ambiente onde pessoas estavam a padecer necessidade, tinha esse tipo de gente. E esse espírito maligno que estavam sobre aquelas pessoas, eles hoje têm alcançado pessoas em toda parte do mundo, principalmente dentro de igreja evangélica, onde aparece um cara que diz: traz, quanto mais você trouxer, Deus vai te abençoar. E aí começa a pregação e o sujeito que traz padece necessidade e ele viaja para todo lado, ele anda de avião para lá e para cá, tem uma bela casa nos melhores bairros da cidade do Rio de Janeiro, come nos melhores restaurantes, e os irmãos da igreja padecendo até necessidade, não tendo dinheiro para até comprar uma botija de gás ou pagar a sua conta de luz e as necessidades básicas, que é a luz, a água e o arroz com feijão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que é muito comum. Pior de tudo, que se entesoura às custas dos outros. Não é dinheiro dele trabalhado na moral, honestamente. É dinheiro dos outros. Então, nós temos aqui uma advertência para não fazer isso, para não ter esse comportamento, porque tesouros são bens vulneráveis. Nota-se que o que a Ana leu, ela leu o seguinte: a traça e a ferrugem consome. Ou seja, está juntando bens vulneráveis. Esse termo se refere, tesouro, lá no capítulo 2, versículo 9, a incenso e mirra. Incenso e mirra, bens vulneráveis. No capítulo 13, verso 44,
Ele fala de algo valioso que pode ser comprado. Eu cito aqui, gente, a palavra tesouro no livro de Mateus, quando ele disse assim: trouxeram os tesouros para entregar ao menino Jesus. Era ouro, incenso e mirra. Olha o que o livro de Mateus tem por tesouro. E também lá no capítulo 13, verso 44, tem: o homem encontrou uma pérola, ou seja, o seu tesouro, esconde num terreno. Depois ele vai lá, dá um jeito de ganhar dinheiro para comprar aquele terreno para conseguir o seu tesouro. Ou seja, tesouro são bens vulneráveis. A terra, quando diz assim: não ajunteis tesouro na terra, o sujeito que está escrevendo, ele sabe o que escreve, porque quando se diz céu e quando se diz terra, céu é a morada do Altíssimo. Nós hoje olhamos o firmamento, a Bíblia chama essa parte azul bonita de firmamento, nós chamamos de céu. Mas quando as Escrituras falam sobre céu, ela está falando sobre morada do Altíssimo, sobre seres espirituais, sobre anjos, querubins, serafins, seres espirituais a serviço de Deus. Então, quando ele fala céu, ele está falando de Deus. Morada do Altíssimo é um lugar santo, um lugar de verdade, retidão, luz. Então, o escritor, quando ele fala céu, ele tem esta conotação. Quando ele fala terra, ele tem uma outra conotação. Terra é lugar de homem. Homem erra, falha, peca, anda em caminho errado, trevas. Então, quando ele diz céu, é o lugar da vontade de Deus. Quando ele diz terra, ele está dizendo é um lugar que se contraria à vontade de Deus. Então, um lugar onde é contrário à vontade de Deus não é um bom lugar para se entesourar. É isso que ele está querendo dizer. Então, não ajunteis tesouro para vós na terra, porque a terra é o lugar onde se contraria a vontade de Deus. Não é um bom lugar para se entesourar. É um contraste do céu, entendeu? Porque o céu é o lugar onde a vontade de Deus se realiza, aqui é onde não se realiza. Entesourar bens materiais na terra tipifica o quê? A negligência à vontade de Deus. É negligenciar a vontade de Deus, ajuntar tesouro aqui na terra. Isso fica bem claro. Então, essa comunidade de discípulos, se a gente pode assim chamar, não deve tomar parte nessa injustiça, porque isso é injusto. Se você acumular, meu irmão, alguém que está ao seu redor vai padecer. Entendeu? Então, a comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus, como chamavam no início de seita dos nazarenos, hoje a gente não tem necessidade de chamar assim, nós podemos falar de cristãos, de discípulos, de crentes e entre outros nomes mais existentes. Esses seguidores de Jesus não devem fazer parte nessa injustiça, porque isso é negligenciar a vontade de Deus, porque entesourar aqui não é uma boa coisa. Eu posso ter um carro bom, em casa, confortável, só que eu não posso deixar de no meu coração e deixar aquilo ali como complemento. É isso mesmo. Você pode ter seus bens. Trabalhar não é pecado. Adquirir as suas coisas não é pecado. A Bíblia diz que o homem com medo do suor do seu rosto. Agora, a forma que no qual ele estava entesourando, por isso que é interessante assistir as aulas anteriores, era uma forma completamente ilícita. Como eu citei hoje, um malandro que sobe num púlpito e diz que é um pastor, e fala traz, ele bota no bolso dele, ele está entesourando de forma ilícita. Desigualdade social, entendeu? Se ele estivesse pegando aquele dinheiro para fazer a obra de Deus, aleluia. Mas a turma não faz. Entendeu? Se ele estivesse pegando aquilo ali para aplicar, vamos socorrer fulanos e cicranos. Hoje nós ganhamos tanto dinheiro aqui que a gente pode até fundar uma escola para botar turma de necessidade para estudar aqui. Um curso profissionalizante. Amém. Aleluia. Agora, para botar dinheiro no bolso é safadeza. E a Bíblia está dizendo para não fazer isso. Entendeu? E a turma ainda pega o dinheiro a pretexto de dizer que é Deus. Diz assim, olha, traga que o Senhor vai abrir a janela do céu. Mentira, ele está botando no bolso dele. Se tivesse... Oi? Estão pecando. Estão pecando.
Está errado. Aqui está a advertência. A Bíblia ela funciona assim, o sujeito acredita nela ou não acredita. Quem acredita segue isso, quem não acredita faz essas coisas, traz, bota aqui, que eu vou gastar. Ele só não fala que gasta, né? Mas ele gasta. Isso que a Bíblia fala que o amor é o dinheiro, a raiz do mal. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. O dinheiro é a raiz do amor. E aí, a comunidade de discípulos não pode fazer parte dessas coisas. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não podem ter parte num troço desse. Uma coisa dessa não pode. Juntar tesouro também é fútil. A terra é lugar de decomposição, onde a traça e a ferrugem consome. Então, logo, a juntar tesouro aqui, se você já tem o seu bem, o seu sustento, a sua moradia, a sua locomoção, as suas necessidades, para que ficar juntando? Pare e pense comigo hoje, para que alguém tem 100 bilhões de reais? Para quê? Para quê? Para que isso? Vai fazer o que com isso? Ele não dá nem tempo de gastar tudo durante toda a sua vida. Porque se ele tem 100 milhões de reais a 1% da caderneta de poupança, ele ganha um pagamento, acho que de R$1 milhão por mês. É isso mesmo, 1 milhão a 1% da caderneta de poupança. Todo mês o pagamento dele é R$1 milhão. Então, o sujeito que tem 100 milhões está excedendo muito, extrapolou tudo. O sujeito que tem 10 milhões hoje, ele pega 10 mil reais de pagamento todo mês, limpo. 10 milhões, pega 100 mil de pagamento. É possível você ter esse dinheiro todo e não deixar se corromper? É possível, porque Deus é dono de tudo e não se corrompeu. Entendeu? Jesus é dono de todas as coisas, permanece santo. Se começar a se achar que é o dono do mundo, que é mais forte, que é mais... Agora existe uma coisa, não é bom correr esse risco, não? Ué, ninguém aqui é Jesus, né? Ninguém aqui é Jesus, então, se temos uma advertência, não acumuleis, é melhor seguir a advertência. Melhor ficar com ela guardadinho pra gente. É um risco, né? Vou acreditar na advertência e tá bom. Porque senão o sujeito pode encerar pro lado dele a qualquer momento. Entende? Então aqui a traça come, ameaça o tecido, ferrugem ameaça o metal, e assim por diante. Decomposição natural das coisas. O sujeito também, gente, já dizia Moisés, há não sei quantos anos atrás, há 1500 anos antes de Cristo, que os anos do homem são 80. O que passa disso é enfado e canseira. Por que tanta desigualdade? Por que não abrir a mão? Por que não estender? Por que não ajudar? Esse é o ensinamento de Jesus. Uma coisa eu digo, os versículos anteriores que terminou no 18, aqui fala sobre o jejum. O Isaías capítulo 58 fala sobre o jejum. E todo o Evangelho fala sobre ajudar, estender as mãos, abrir, não fazer questão. Se vê o nu, cubra ele. Se vê o faminto, dê comida. Não desvie daquele que quer emprestado, ajuda. Aí a Bíblia diz, lá em Isaías 58, que a sua alva brotará e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu irmão, se você quer prosperar, ajuda o próximo, principalmente aquele que não tem. Ajude as pessoas sem esperar reciprocidade. Ajudar aquele que não pode te dar nada, aquele que tu sabe que não tem nem como te pagar. Esse você tem que ajudar. Tem que ajudar alguém que pode te dar alguma coisa em troca. Aí não é muito legal. Não que não possa, mas vamos ajudar aquele que precisa. É o que o Evangelho quer nos direcionar, nos mostrar e deixar bem claro que aqui na terra os ladrões roubam e minam, ou seja, a sua riqueza está sujeito a ser perdida, porque a traça corrói, a ferrugem também, e o ladrão passa o rodo em tudo. Talvez você ajunta tudo, pode aparecer um ladrão e limpar geral, entendeu? E aí você pode ser vítima do golpe e cair em frustração e de repente a vida acabou para você porque perdeu a fortuna. Uma coisa desse gênero. Então, olha só, eu falei até o verso 19 agora. Vamos pular para o versículo 20.
Leia aí o 20 mais uma vez, Ana Maria. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a graça, nem o cartucho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Olha só, a mesma intensidade, o mesmo verbo, a mesma palavra, o mesmo direcionamento é dado, porém em contraste: não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis para vós tesouro no céu. Porque lá no céu a traça não consome, a ferrugem não vai danificar, o ladrão não tem acesso para poder roubar. Então logo, quando alguém entesoura no céu, ele está com o coração voltado a ter um compromisso com Deus, com o reino de Deus, e não voltado a ter um compromisso terreno, a ter um compromisso com as coisas desta vida, a ter um compromisso com a terra, que é contrária à vontade de Deus, porque os seres humanos andam desviados pelos seus próprios caminhos. Nota-se que a nossa fala, ela abrange tanto o mundo secular e como também o mundo cristão, evangélico, religioso de ser, quando na verdade essa fala a nós não deveria ser um agravante, deveria ser uma fala de conforto, porque de fato nós aqui não fazemos isso, mas logo é uma palavra de correção também aos evangélicos cristãos, ou seja, a terra está desviada, essa terra não nos interessa. É isso que ele está falando. É o que ele está dizendo. O que nos interessa é céu. Então, deve-se acumular para vós tesouro no céu. É o mesmo vocabulário, o mesmo direcionamento. Esses tesouros estão gravados nos céus, nas dimensões celestiais. Eles são recompensas eternas, por meio das quais Deus juntamente honra e recompensam ações que se realizam à vontade de Deus. Ações que se realizam à vontade de Deus. Quais podem ser essas ações que se realizam à vontade de Deus? Elas incluem ações que não são egoístas, ações que refletem e que nelas são feitas à vontade de Deus, são ações não egoístas, da não acumulação ambiciosa, entendeu? Porque se tenho, reparto, se tenho, estendo a mão, se tenho condições, ajudo. Isso é contrário ao egoísmo. Aí mora a vontade de Deus, aí se tesoura no céu. Isso é uma coisa que anda na mão contrária à ambição, à injustiça, que sai na defesa própria da sua honra, porque o injusto sai na defesa da honra dele mesmo e não da honra dos demais, entendeu? E é um estender de mão, não esperando reciprocidade. Eu te ajudo, Júlio, sem que eu queira que você faça alguma coisa por mim. Não que necessariamente ele não possa fazer, mas que se ele quiser fazer, que não seja por obrigação, que seja algo voluntário do seu coração, mas que nós devemos ajudar as pessoas que precisam, a pessoa que está lá na berlinda, porque a turma que estava vivendo naquele tempo, eles estavam entre a linha da miséria e da escassez, eles estavam padecendo necessidade, estavam padecendo fome, padecendo nudez. Não era por pouca vergonha como hoje, não, era porque não tinham o que vestir. Entende? Então essas ações são ações que acumulam tesouros nas mansões celestiais, na eternidade. Então, esses são os atos indiscriminados de misericórdia, não fazendo discriminação, ou seja, é um ato deliberado de misericórdia, de ajuda, de estender as mãos, ele mesmo falou, nos versículos anteriores, o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Se você fizer alguma coisa, se você dá esmola, não faça como os fariseus que tocam trombeta para todo mundo saber, olha, ele é um homem justo e bondoso, está dando esmola às pessoas. Eles faziam isso, mas que seja algo no segredo do seu íntimo, que somente Deus saiba.
Entende isso? E misericórdia, meu irmão, nós precisamos entender o que é misericórdia. Eu vou explicar para vocês isso, para a gente poder andar nesse caminho de misericórdia, para a gente andar de acordo com o Evangelho. O que é misericórdia? Entenda bem uma coisa: misericórdia é não receber o que merece. Isso é misericórdia. Anota mesmo, irmão, para não confundir. Misericórdia é não receber o que merece. Tipo, vou dar um exemplo: fulano merece morrer, eu mereço morrer, e Deus não me mata. Isso é misericórdia, entendeu? Misericórdia: eu mereço ir para o inferno e Ele não me manda para o inferno. Isso é misericórdia. Misericórdia: mereço ser aniquilado e Ele não me aniquila. Misericórdia. Misericórdia é não receber o que merece. Eu mereço morrer, eu não recebo a morte. Isso é misericórdia. Teve misericórdia, entendeu? Graça é um pouco diferente, porém andam paralelos. E também parece um paradoxo que eu vou falar, mas é muito parecido com misericórdia, porém é diferente. Misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Entendeu? Graça é receber o que não merece. Eu não mereço ir para o céu, mas Ele me leva. Eu não mereço perdão de pecado, mas Ele me perdoa. Eu não mereço vida eterna, mas Ele me dá. Entenderam isso, irmãos? Amém? Graça é receber o que não merece. Misericórdia é não receber o que merece. Então, peraí, qual é o comportamento nosso? Comportamento misericordioso. O cara fez uma bobagem ali que merece um soco na cara. Ele merece um soco. Tem que pranchar ele, dar-lhe uma banda e dar chute. Você não vai fazer, misericórdia. Misericórdia. Não, o caminho do seguidor de Jesus é esse. É complicado, é difícil, porque no momento do confronto, a gente tá rindo aí, né? Mas não é verdade? O cara lá é um abusado, um sem vergonha. Tu tá doido para dar um direto nele. Mas e agora? Misericórdia. Eu me quis enganar e falo misericórdia. Misericórdia, não pode, misericórdia. A gente tem que ter um coração misericordioso e não requerer aquilo que por nós é de direito, abrir a mão até quando a gente está certo, entendeu? Isso é misericórdia. Abrir mão até quando está certo, misericórdia. É difícil, gente, porque a gente discute, a gente fala, a gente diz que está certo, a gente aponta o erro, mostra e diz: olha, eu e pai, tal. Mas a gente tem que se portar de forma misericordiosa. O Evangelho está ensinando a gente. O Evangelho, gente, ele é lição de vida. O Evangelho te ensina a viver, meu irmão. O Evangelho pega e te bota assim, ó, é assim que se vive. A palavra de Deus, ela é tremenda. O Evangelho diz: olha, é aqui. E graça é o seguinte: tu sabe que o cara é sem vergonha, ele não merece, mas mesmo assim você vai lá e dá. Você vai lá e dá. Entendeu? Vai fazer o quê? É meu parente? É graça. Então, nós temos aqui uma forma de entender aquilo que Ele nos passa. E a gente deve usar de graça e misericórdia, mais uma vez eu falo, não somente com aqueles que possam nos dar alguma coisa, senão vira até um clientelismo, entendeu? Eu vou dar um negócio para o André, eu sei que o André vai me dar aquilo, eu vou ajudar a Ana, eu sei que a Ana vai me dar aquilo outro, o Roberto e tal, a Ana Flávia e tal, os irmãos e tal, e a gente vai ficar aqui no troca-troca. Aquele fulano pode dar o quê? Então não vou dar nada para ele não. Aí lima o cara, não pode dar nada, lima ele, entendeu? Pode dar nada, tá miserável, coitado, tá passando fome lá, não pode dar nada. É esse que a gente tem que dar. Esse que a gente tem que estender a mão, esse que a gente tem que ajudar, esse excluído que não tem acesso, que não pode, que não tem como, que a gente tem que fazer ele ter como, entendeu? Isso é dar vida para que alguém tenha vida.
Isso é Evangelho de Jesus. Este é o Evangelho que se encontra nas Escrituras, que nós estamos falando aqui. Entendeu? Essa atitude de usos corretos dos bens materiais giram em torno, ou seja, ao redor do compromisso do coração. O compromisso do coração, porque onde está o teu tesouro, estará o quê? O teu coração. Se o teu coração estiver no céu, meu irmão, os seus atos serão esses. Se o teu coração estiver na terra, você vai tesourar aqui. Então, o nosso coração é o centro de muita coisa. É o centro do compromisso, das decisões humanas. É onde paira os nossos sentimentos. Entende? Então, a injustiça, a acumulação de bem reflete um coração comprometido para eles. Se alguém tem essa prática, o diagnóstico está dado, não é discípulo de Jesus, entendeu? Porque se alguém recrimina, se alguém não ajuda, se alguém é injusto, se alguém é inconsequente, esse coração está voltado para esses tesouros e não um tesouro celeste. Logo, esse sujeito não é discípulo de Cristo, não é seguidor do Evangelho, pode falar o que quiser falar, pode ter até patente segundo a linguagem de hoje, entende? Que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Problema seu que tu é, porque discípulo de Jesus tu não é. Tu é discípulo de Mamon, entendeu? Discípulo de Mamon, porque o teu tesouro está ali. Então, de fato, um coração comprometido com o tesouro celestial significa um compromisso com o império de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, ratificando as decisões diárias para usar os bens materiais para a própria vantagem e honra, por meio de reciprocidade de uma pessoa que você não sabe nem quem é. Ajudar uma pessoa que você nem sabe de onde vem. Ajudar uma pessoa que está no sufoco, entendeu? E aí, você utilizar tudo isso para o não sofrimento do próximo, aí mora o Evangelho de Cristo Jesus. Aí mora o entesourar no céu. Por isso que a Bíblia fala que onde está, assim, a boca fala, o coração está cheio. Se está cheio de egoísmo, você vai perceber que a pessoa vai demonstrar isso. Vai falar esse tipo de coisa. Se está cheio de Deus, meu irmão, vai falar coisa de Deus. E aí a gente conhece algo de que maneira? A Bíblia ela é fantástica, porque não tem sombra de variação, não tem vacilação, não tem parada errada, não tem... Eu entendi de outra forma, o problema é seu, a Bíblia está dizendo assim. Bíblia é Bíblia. A Bíblia funciona assim, ou tu acredita nela ou tu não acredita. Não tem outra história, não tem, não, eu vou ficar aqui no meio. Não tem nem muro na Bíblia. Não tem nem muro. Ou é ou não é e acabou. Ou sim ou não, entendeu? Agora nós fomos até o 21. Vamos para o 22 e 23. Eu acho que fracionando assim fica mais fácil da gente ir entendendo. Não tá legal? Porque se eu sair atropelando tudo, de repente pode dar uma misturada. Então vamos ler o 22 e 23 para mim. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o seu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Tá vendo? Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas? O olho é a lâmpada do corpo. Os antigos entendiam o olho como uma lâmpada mesmo, que através do olho chegava a luz para o corpo. Entendia que o olho era o sol do corpo. Era o que eles entendiam. E aí, e deixando também sair a luz de dentro do corpo para fora, para guiar o caminho da pessoa. Quando ele pega e apresenta aqui, ele apresenta dois contrastes. Ele diz assim: se o seu olho for bom ou são, eu não sei se tem alguma versão que diz são. A sua é são, né? A que a Ana acabou de ler, são. E ao contrário, ele fala também defeituoso. Quando diz se o seu olho for mau, ele diz são ou diz mal? Mal. Doente. Então, se o olho estiver doente, porque mal e doente também tem a mesma conotação.
Então, esse são ou doente, bom ou mal, isso já mostra um contraste. Luz e escuridão, não é? Se o seu olho for bom, tu terá luz. Se o seu olho for mal, você terá trevas, escuridão. Tá vendo? Dois contrastes. O Evangelho mostra isso. Aqui, ó. O caminho bom, o caminho ruim. O caminho certo, o caminho errado. E ele pega e diz assim, ó. Escolha a qual caminho você vai seguir. Caminho de vida ou caminho de morte. Entendeu? Ele deixa bem claro a coisa. Então ele pega e diz assim, portanto, se o teu olho é são, todo o teu corpo estará cheio de luz. O termo são, ele não inclui somente significados fisiológicos. Significados fisiológicos é sem defeito, saudável. Esse termo são, ele também tem significados éticos. São. Significado ético, ele quer dizer livre, simples, generoso, sincero. Se é são, é livre. Se é são, é simples. Se é são, é generoso. Se é são, é sincero. Ou seja, se o seu olho for generoso, sincero, livre, limpo, puro, se o seu olho é são, tu tem luz. Está querendo dizer isso. Entendeu? Ou seja, não tem somente significado fisiológico de bom que possa enxergar e ter vista de fato. Mas ele fala o olho porque o nosso olho é o nosso entendimento também, a nossa visualização da atmosfera, do espaço, da formatação das coisas, da dimensão, do que se vê, do que se acontece, de que maneira que eu vejo isso, de que maneira que eu vejo a atitude dele, dela, comportamento. Será que os meus olhos é um olho que julga? Ou é um olho que não julga? É um olho livre ou está preso a isso, aquilo outro? É um olho ambicioso, entende? Ganancioso. É ação ou não é ação? Se é ação, é o que ele está dizendo. E olha só como é que já chamou a nossa atenção. E como chama a atenção dos seres humanos. Como é que você vê as coisas? Como é que você olha as pessoas? Como é que você enxerga a vida? Como é que você vê o que gira em torno de si? Entende? Então, se teu olho é são, teu corpo tem luz. É muito claro. Entende? Isso aqui é tremendo. Essa pessoa, ela não deseja ouro, ela não engana o próximo, ela não almeja alimentos especiais, que a galera está padecendo fome, aí eu sento lá no meio do povo na África e boto uma bisteca na pedra e começo a comer. Coitado, já mataram já. Pô, aí... né? Aí... Pô, não vai querer roupas finas para ficar tirando onda com a cara dos outros, né? Entende? Ele não vai ficar distraído pelos rabos de saia que aparecem na reta, porque aparecer uma, ele olha, nossa, que beleza. Vai, tá profundo. Aí vai pra cá e pra lá, o teu olho é bom ou o teu olho não é bom? O teu olho é são ou o teu olho não é são? Não tem inveja, não tem malícia, avareza, mas espera somente a vontade de Deus. Entende? E isso é de modo geral também, né? Não é só o homem, porque tem mulher também que não pode ver um cara, que não pode ver uma pessoa, que não pode ver um sujeito que o atrai e ela sabe que não é dela, entendeu? Mas ela quer si mesmo. Então toma vergonha na cara e cada um fica com o que é seu. Como é que é o olho? É são ou não é são? Se é são, tem luz. Se não é são, não tem luz. Entende isso? Então ele vai falando sobre essa palavra são, ela sugere enfoque e integridade incondicional, entendeu? O enfoque é uma integridade incondicional. Não depende do que se passa contigo, do que está acontecendo, ou do que se sofre, ou do que se não sofre.
Independente do que está acontecendo com a sua vida, você tem que ser íntegro com o olho são sempre. Porque se o seu olho não tiver numa boa, meu irmão, já diz o Evangelho, as trevas que há em ti são densas trevas. Chama a nossa atenção a ter um comportamento livre, puro, limpo, digno. Ou seja, bom. Entende? É o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, que dá um direcionamento a mim e a ti e qualquer comunidade existente na face da terra. O Evangelho é poderoso para libertar, o Evangelho é poderoso para orientar o bom caminho, o Evangelho é poderoso para direcionar a minha alma a ter vida em mim mesmo, para que em mim possa ter a vida de Deus, a vida do Pai que foi dada através do Filho na cruz do Calvário. O Evangelho quer me libertar dos meus pecados e do meu caminho tortuoso e da vã maneira de viver. Ele quer que tenhamos um estilo de vida, um direcionamento de vida segundo aquilo que Ele nos apresenta, ou seja, uma vida sã. É o que o Evangelho quer a mim e a ti. O Evangelho quer é direcionamento de vida, é lealdade, é verdade, é pureza do coração. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz. Então, de fato, nós temos aqui um direcionamento que um olho são focalizado sinceramente na vontade de Deus, aquilo que Deus quer para mim, para ti. Entendeu? O contrário também é afirmado. O que se afirma no contrário? Se o teu olho é doentio, mal, vai ficar tenebroso, vai ficar ruim. O adjetivo doente é traduzido em todo lugar em Mateus como malvado ou mal. Se você vê doente, é malvado ou mal no livro de Mateus. A gente tem lá o capítulo 5, versículo 11, verso 37, 39, tendo o 6,13. Essa expressão é comum. O olho mau indica inveja. O olho mau indica ciúme. O olho mau, hostilidade, malefício e maldição. Tal olhar malvado promove o quê? É aquele que não está bem intencionado, mas dividido, invejoso, faccioso, ciumento, destrutivo, miserável, fofoqueiro, mentiroso. Olho mau. Quando tem isso dentro da igreja, que a pessoa não tem como. É porque ele não segue o Evangelho, ele segue o diabo a 4 menos o Evangelho. Ele não segue o Evangelho. Quem segue o Evangelho, meu irmão, ele procura andar nesse caminho. O que a nós de fato falta no meio da comunidade cristã hoje é o ensinamento disso aqui, é o Evangelho para as pessoas. Olha, meu irmão, o Evangelho diz isso. Olha, meu irmão, o Evangelho está escrito assim. Trazer a pessoa para a real. Trazer para a real. Se você viver assim, você não pode viver aqui na pessoa. Tem que haver uma transformação. Tem que deixar o Evangelho te transformar. Tem que deixar a mensagem de Cristo e se a pessoa mexer no teu ser. É uma pessoa muito difícil de lidar. Então aí ela já está falando que não quer mais. E tem pessoas que são difíceis de lidar por opiniões, por vontades próprias, por uma série de situações. Mas até essa pessoa que é difícil de lidar, talvez pela personalidade dele, mas ele pode ter um olho limpo, entendeu? E não querer mal de ninguém, e não ficar falando mal de ninguém, e não fazer fofoca de ninguém, e não fazer intriga contra ninguém, e não ser uma pessoa hostil, não ser uma pessoa facciosa, mentirosa e sem vergonha. Ele é difícil de lidar, é a personalidade do cara, o cara é introvertido, ele é durão, mas ele pode ser verdadeiro. Ele pode ter um olho são. Entende? O caminho está aqui, porque as personalidades são diferentes. Tem gente que é falador, tem gente que é extrovertido, tem gente que morre de vergonha de tudo, que vê na frente.
Tem gente que está doido para falar, não fala porque tem vergonha. Então, mas é o jeito, o estilo da pessoa, mas todos podem ter um olho bom. Entende? O Evangelho é tão perfeito que ele abraça todo mundo. Ele cata geral, não deixa um de fora. Então esse olhar malvado aí, como nós falamos, reflete o estado do corpo e da luz que dentro dele está. A luz não é luz, são densas trevas. Entendeu? Todo teu corpo está cheio de escuridão. Assim essa chamada luz que em ti há tornou-se tão corrupta que agora é escuridão. E quão grande é essa escuridão. Entende? Então essa luz que há dentro de ti em contraste com a escuridão, essa luz é a vida, é a presença salvífica de Deus. Porque se existe luz, é a presença salvífica de Deus manifestada na escuridão das estruturas pecaminosas, de opressões, de explorações. A luz que em nós habita define a missão universal, a missão de Deus, na qual o povo de Deus caminha ou vive, ou seja, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Entende isso? Como nas aulas anteriores nós falamos, se essa luz ela resplandecer em nós, é a vida, é a presença salvífica, é a manifestação do Filho, porque de fato nós estávamos em trevas. Nós antes éramos trevas, mas Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos andar na luz, para que pudéssemos ser luz em meio à escuridade. Então a comunidade de discípulos continua com esta missão de ser a luz do mundo. Entende? Então essa luz que em nós há é a presença salvífica de Deus, é o império de Deus que está na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Essa luz que chega e entra em nós, enquanto essa luz deveria iluminar a existência de um discípulo, esse versículo liga especialmente a presença do reinado de Deus com a maneira de os discípulos verem e usarem o quê? Do que se trata, do que nós estamos falando, de bens materiais. Então essa luz é a maneira dos discípulos verem e usarem os bens materiais para com eles e para com o próximo. Se eu uso o bem material não de forma cobiciosa, não de forma a ajuntar e procurar honrar a mim mesmo e exaltar o meu santo nome, para que todos possam ver que eu sou abençoado de Deus, ungido de Deus, e por isso eu prosperei. Olha que mentira safada do diabo, quando o Evangelho diz para você não acumular e repartir os bens. Lembra o homem, o jovem rico que chegou até Jesus? Ele falou tudo maravilhosamente bem, Jesus, falta-te apenas uma coisa. Ele o quê? Vai e vende a metade dos seus bens e divide com os pobres. O cara ralou, porque nele não havia luz. Entende isso? É o Evangelho, gente. Nós estamos dentro do Evangelho e hoje nós estamos sendo bombardeados por doutrinas mentirosas. Nós estamos sendo bombardeados durante cultos nas igrejas evangélicas com 1 hora de pregação contrária a isso que nós estamos lendo aqui hoje. Satanás, o diabo, está usando boca de pastores, de pregadores, de homens que se dizem ser homens de Deus, para pregar contra o Evangelho, para tentar destruir aquilo que é o alicerce da nossa fé. Porque isso foi fundado por Jesus, chamado Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar vida, a mim e a ti. E a turma está pregando contra e diz que a igreja de Deus é mentira, meu irmão. E os discípulos de Jesus não podem comungar com isso. Você não pode aceitar isso. Lembra do que eu disse? Eles eram poucos, mas não aceitavam essa pouca vergonha. E hoje, meu irmão, a nossa postura tem que ser essa também, não aceitar, embora homens e mulheres
se valem da mídia, de dinheiro recolhido de pessoas pobres, que às vezes de um salário mínimo tiram dízimo e oferta, com lealdade dentro em si, com fé espontânea e com verdade de coração, e o safado está pegando, gastando, fazendo o que quer e pregando o contrário àquilo que o Evangelho diz. Ô, glória, aleluia. Até que vida, aumentava mais. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, aqui nós temos esse comportamento que liga especialmente a presença do reinado de Deus com a maneira de nós vivermos e usar os bens materiais. Não entesourar, mas entesourar tesouro nos céus e não na terra. Entesourar nos céus, estendendo as mãos, ajudando, pronunciando a verdade, abrindo mão daquilo que é por direito, não fazendo questão, usando bem aquilo que a tuas mãos chegaram, como um mordomo fiel dos céus, entendeu? Como uma pessoa digna e decente. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela segue o Evangelho, e não um cara que sai falando por aí, e não um maluco que sobe no púlpito, ou que profere alguma coisa na mídia, na televisão, só porque é renomado. O homem e a mulher de Deus, ele segue a Bíblia. Não interessa quem está falando a Bíblia, se é um cara duro igual um coco, ou se é um milionário, se é um plebeu, ou se é o próprio rei. Pode ser o rei como o plebeu, desde que se pregue Bíblia, é isso que você tem que viver e seguir. E não uma pessoa que se valha do nome, ou dos poderes, ou de status, para pregar o que quer e o que bem entende. Meu irmão, nós estamos diante das Escrituras Sagradas, estamos falando de versículo a versículo, com muita paciência e muita calma, para o Evangelho ser introjetado adentro de mim, a fim de converter o meu ser e tirar a escuridade da minha alma, fazendo com que, se houver escuridade, torna-se luz através da pregação do Evangelho, através do ensinamento do Evangelho, através de uma vida que gira em torno de viver aquilo que o Evangelho direciona a mim aqui para viver. É o que Ele quer que nós venhamos viver. É o que Ele quer para mim e para você. Requerer um coração honesto, deve buscar a presença e a consumação ainda futura dos propósitos do império de Deus. Eu devo querer fazer a vontade de Deus, eu devo querer buscar Deus, eu devo querer Deus. E como é que eu quero Deus? Não é por palavras, não é de lábios, mas é com um coração sincero e alma voluntária. Através das minhas atitudes revelam-se que fruto que de mim possa surgir. O fruto é bom ou é podre? Qual é o fruto que eu produzo? Porque a árvore se conhece pelos frutos, e não de boca. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, e fala 10 quilos de mistério, mas é um sem vergonha que não estende a mão para ninguém, e não ajuda ninguém, e não vive evangelho coisa nenhuma, e fala o que vem à cabeça e ainda diz que foi Deus. Ainda diz que foi Deus. Esses objetivos, gente, refletem um coração de uma pessoa que quer seguir o Evangelho. Porque se os discípulos entesourar tesouro, eles possuem um olho mau, um invejoso, ambicioso, malicioso, maligno, revelando uma escuridade e uma treva interna que há dentro de si. Mas se não ajuntar tesouro, meu irmão, ali está o fruto, ali está a atitude, ali está o coração dele, ajuntando no céu, acreditando no que a Bíblia diz, acreditando no Evangelho. O Evangelho, gente, é contrário àquilo que hoje a terra nos apresenta. Aquilo que hoje, até mesmo, deixa eu ser muito sincero para vocês, as igrejas evangélicas estão nos apresentando. O Evangelho é puro, gente. O Evangelho é Bíblia. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é um comportamento decente de quem almeja um dia ir morar com o Pai na eternidade. Quem quer ir morar com o Pai na eternidade, segue o Evangelho. Quem quer ir morar com o Pai na eternidade,
acredita na Bíblia e contraria a terra inteira, mas fica com o Evangelho. Contraria todo mundo, mas fica com o Evangelho. Esse ensinamento traz um enfoque sincero. Ele encontra uma aplicação de uma audiência. Essa audiência era o povo, aqueles pequenos discípulos, tanto rica como pobre. Para uma audiência rica, um enfoque sincero no império de Deus significa o fim da acumulação ávida, aquela acumulação de exploração e não de um trabalho decente, porque eles exploravam, tomavam e não ajudavam ninguém. Agora, para o pobre, não queria ficar somente voltado para isso, preocupando com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, o que vai acontecer, o que isso, o que aquilo, eu estou padecendo, daqui a pouco infarta. Infarta porque está no sufoco. A problemática está instalada. Mas, de fato, ter um enfoque sincero no império de Deus significa um estilo de vida e de confiança mútua em Deus. Acreditar em Deus, ter confiança nele, livre da ansiedade obsessiva pelas provisões materiais, como a galera diz hoje. Aí vamos fazer 12 semanas disso para ter 12 meses daquilo. Contrário que está aqui no Evangelho. Vamos fazer não sei o que lá para Deus prosperar não sei aonde. Meu irmão, tem que confiar em Deus. Tem que acreditar em Deus. É o verso 24 agora, que a gente parou agora no 23. Servir a Deus, não ao materialismo. Lê ela, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Olha só. Não pode servir a Deus ou ao dinheiro ou a mamão. A pessoa que está escrevendo aqui está falando de evangelho, né? Está falando de estar com Deus, de distribuir, de ajudar, de estender as mãos, de seguir ao Pai, ficar com o ensinamento de Jesus, não desviar pelo um coração ambicioso, mentiroso, um olho mau e coisa e tal. E agora a linguagem do cara vem servir. Servir é uma imagem imperial e social. E uma imagem religiosa também. Servir ao Império Romano. Servir socialmente ao seu senhor, porque o cara é escravo, entendeu? Servir ao Deus ou aos deuses, né? Porque religioso pode ser servir a Deus ou aos deuses. Então servir traz uma conotação e uma imagem tanto imperial como social, como também religiosa. E aí, ele está querendo chamar nossa atenção para alguma coisa aqui, gente. Ele está querendo despertar em nós um entendimento. Ele está querendo fazer com que nós pudéssemos entender alguma coisa. Por quê? Naqueles tempos existentes, existia o seguinte, existia o sujeito que servia o Império Romano, e ele era leal ao Império Romano. O Império Romano, por exemplo, ele romanizava os bárbaros. Como era isso? Só para a gente entender, isso era o poder político, porque ele trabalhava o poder político, o poder militar, o poder ideológico e o poder religioso. Divinizaram César, poder religioso. César passou a ser Deus. Poder ideológico era a ideologia no qual eles apresentavam, dizendo que o império era a melhor coisa que poderia acontecer a todos os seres da existência. O poder que eu quero passar aqui é o poder político. O que ele fazia com o bárbaro? Ele chegava lá no país bárbaro, numa comunidade bárbara, numa aldeia de bárbaro, pegava o chefe e não matava o cara. Ele pegava o cara e falava assim com o bárbaro:
tu vai ser um senador romano. Construía um palácio naquela cidade, botava o cara dentro, dava dinheiro para o cara, dava as riquezas para o cara e dava ele poder de continuar comandando. O que ele fazia? Continuava comandando o seu povo, mas era leal a Roma e passava as riquezas do povo dele, arrecadações, e enviava para Roma. Então isso era um poder político. Então tinha quem servia a Roma lealmente, entendeu? Tal como os sacerdotes da época de Jesus babavam Roma, que era uma beleza, para não perder o posto, porque Roma tirava e colocava os sacerdotes que ela bem quisesse. Então eles ficavam ali a serviço de Roma. Agora, em se tratando de escravo para o seu senhor, o escravo para o seu senhor, ele padecia. O cara mandava fazer tudo. Ele pegava e fazia os trabalhos mais difíceis da casa, da fazenda. O escravo trabalhava de forma escrava, entendeu? Mas nem todo o senhor tratava os seus escravos assim. Você vai encontrar dentro da história escravo dono de barco. Você vai encontrar dentro da história escravo administrando a fazenda. E não o cara que estava pegando pesado lá e padecendo geral. Você vai pegar escravo trabalhando na casa do Senhor e tendo acesso à comida do Senhor. Você vai ver escravo vestindo uma boa roupa. Você vai ver escravo sendo bem tratado. A história também mostra que nem todos os senhores eram malvados. Algumas exceções existiam dentro dessa ideologia. Ou seja, ser escravo, por um lado, era uma imagem de desonra e humilhação social. Mas essa imagem reflete uma localização social da comunidade de discípulos minoritária. Por quê? Entenda bem, porque eles viviam à margem da sociedade. Mas, de outro lado, porque agora está falando servir, porque estava tendo essa comunidade de discípulos como uma margem da sociedade. Mas, por outro lado, essa comunidade de discípulos era, dentro da cosmovisão do Evangelho, dentro da maneira do Evangelho apresentar, era uma existência honrosa. Por quê? Porque, em parte, ela imita e compartilha a existência de Jesus como escravo também. Mas também ser escravo de Deus é estar comprometido com o império de Deus. Assegura o acesso e proteção e poder salvador de Deus e antecipa a participação na consumação daquilo que Ele quer que venha acontecer, que é os seus propósitos. E ser escravo de Deus era diferencial. Por quê? Porque deixa eu lhe falar uma coisa. O escravo que estava lá padecendo, quem é que tinha que dar comida para ele? Para aquele escravo que era humilhado, que fazia um serviço bravo? Era o senhor dele, não era? Não era? Para o escravo que estava lá sendo envergonhado e humilhado, quem é que tinha que dar roupa para ele? Era o senhor, não era? O escravo que estava padecendo, sendo humilhado e sofrendo tudo, quem é que tinha que dar um canto para ele dormir, para ele repousar a cabeça? Agora, eu acabei de falar a vocês, irmãos, que nem todo senhor era dessa forma. E agora, servir a Deus significava servir a um rei que não te esculachava e nem te humilhava, mas te dá a fazenda dele para você administrar. Servir a Deus significa você ter uma boa vestimenta, ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa que terá todas as suas necessidades supridas pelo seu Senhor. Servir a Deus, meu amado, não é vergonha. Servir a Deus é servir a um Senhor que é justo e que não humilha o seu servo. Servir a Deus é servir a um Senhor que deixa você partilhar das coisas íntimas do seu próprio ser. Servir a Deus é ter em ti o próprio Espírito de Deus. Servir a Deus é ser adotado como filho e irmão de
Jesus, comprado pelo sangue, uma vez tendo sido introjetado em nós o sangue do Filho, que purifica a mim e a ti, e nós só nos tornamos filhos de alguém quando a genética é a mesma, e até nisso nós não somos adotados, porque o sangue de Jesus é a minha marca, é a tua marca, é a marca da vitória daquele que está em Cristo. E quem está em Cristo, meu amado, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo é servo do Altíssimo, com direito de ser dado o poder de ser chamado filho de Deus. Servir a Deus é honra. Servir a Deus não é ter preocupação com que a vez de comer, nem com que a vez de beber, nem com que a vez de vestir, porque o seu Senhor, o Senhor de escravo, é o Senhor Deus eterno, poderoso, que não desampara, que não dá as costas, que não encolhe as mãos, que não envergonha, que não joga na cara, mas que pelo contrário estende as mãos, abençoa, é gracioso, é misericordioso. Ser servo desse Deus é ter certeza da não preocupação, é ter certeza que amanhã o pão de cada dia vai estar à mesa. Ser servo desse Deus é ter certeza que amanhã terei vestimenta a mim e aos meus filhos. Ser servo desse Deus é ter certeza que Ele vai prover todas as coisas. Isto é servir a Deus. Isto é não ter um olho mau. Isto é não entesourar. Quem tem certeza da provisão de Deus é quem não entesoura. Quem tem certeza da provisão de Deus é quem não tem um olho faccioso, mentiroso, que promove toda sorte de males e de fofocas e de perdições. Quem tem certeza da provisão de Deus, meu amado, não serve a mamão, não serve a dois senhores. Esse serviço de amar e odiar, esse amar é servir mais a um e está com o coração dividido. Então, quando ele diz que não podemos servir a dois senhores, é não estar com o coração dividido, é não procurar tais coisas. O Evangelho é maravilhoso porque a mim, a ti, a nós, ele traz um comportamento decente e digno. Digno de ser chamado filho de Deus, digno de ter encontrado com Jesus Cristo um dia, digno de ter sobre si a purificação do sangue de Cristo sobre mim e sobre ti, porque se do contrário iremos desprezar uma coisa aqui e uma coisa acolá. Não podeis servir a Deus e a riqueza proíbe o discípulo de tentar viver com lealdade dividida. Entende? Servir a Deus é incompatível com servir a riqueza ou a mamon. Servir a Deus é um coração limpo. Nós não podemos estar sobre esse perigo, por isso que somos advertidos a não viver esse perigo da riqueza, de procurar as grandes coisas, de querer saber daquilo que possa nos trazer uma exaltação específica e única a uma pessoa só, como na linguagem de muitos evangélicos que ficam dizendo: o Senhor vai me exaltar. Ele é tão ambicioso e ganancioso que ele quer que o Senhor exalte só Ele. Que o Senhor nos exalte, que o Senhor a nós nos dê a provisão, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos encaminhe no caminho da verdade, para que possamos ter um encontro com Ele, e não com mamão, e não ser escravo de mamão, e não se curvar a mamão, porque mamão vai te esculachar, meu irmão. Mamão vai te morrer, entendeu? Tu vai sentar no colo dele um dia. Você pode ter certeza que Deus vai trazer as coisas às claras. Um dia vai ter a prestação de conta e lá vai aparecer a serviço de quem tu estava na terra. Vai. Vai aparecer a serviço de quem tu estava na terra. O versículo aí, gente, reconhece que as coisas que se possuem tornam-se possuidoras
e ama da pessoa. A coisa que se possui passa a possuir a pessoa. Entendeu? O sujeito tem tal riqueza, a riqueza passa a possuir ele, que domina ele, que manipula ele. Ele está cheio de alça. Cheio de alça, que uma mão pega ele daqui, pega ele de lá e puxa para cá, e joga para lá, e levanta a baixa e briga com ele, ele fica igual um palhaço, entendeu? Uma mão balança ele para lá e para cá. Meu irmão, a gente não tem alça nenhuma. A gente está liso pela lubrificação do Espírito Santo de Deus, que não deixa nem o diabo botar a mão na gente. Está lisinho. Ele tenta pegar e não consegue. Tenta encostar, passar batido. Porque esse é o caminho do Evangelho. O Evangelho quer deixar você limpo, meu irmão. O Evangelho quer deixar você intocável. Porque quem vive assim, tem como Satanás tocar? Quem vive debaixo dos desígnios, preceitos e ensinamento que a nós é dado através do Filho de Deus, que é Cristo Jesus, Satanás não tem como tocar. O Evangelho apresenta isso. Isto aqui é a verdade e é o caminho e é a vida que eu e você, discípulo de Cristo Jesus, devemos seguir, andar, caminhar, trilhar, viver, vivenciar, partilhar, anunciar, distribuir, crer, acreditar, anunciar, pregar. É isso que nós devemos ter em mim e em ti, como verdade do Evangelho, que transforma a mim, que faz com que eu possa querer com que pessoas sejam transformadas, não na marra, mas na pregação da verdade bíblica. A verdade do Evangelho. O Evangelho purifica o ser. O Evangelho, ele, encontrando o reinado de Deus, tendo a luz, ele provê uma prioridade e um enfoque da vida diária do ser, que é servir a Deus. A comunidade aprende a não entesourar, a não desprezar as pessoas. E desprezar então mamon, né? Se alguém tem que ser desprezado, é mamon. Mas sim, de fato, usar de misericordiosidade, né? Uma coisa justa, a consumação dos propósitos de Deus, aquilo que Deus quer a mim e a ti, deve acontecer através de nossas vidas ao próximo. Aquilo que Deus quer que seja estabelecido, que venha a ser estabelecido através de canais, de vias, de lumes, de acesso, de passagens, que é a minha vida, a tua vida, porque nós somos um vaso de barro, que carregamos em nós uma honra tremenda, que é a presença do Espírito de Deus. E que quem tem Espírito de Deus tem Evangelho na boca, tem Evangelho na vida, tem Evangelho para pregar, tem Evangelho para ensinar. Quem vive Deus, vive o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem jeito de chegar ao Pai a não ser por Jesus. Agora nós vamos por verso 25, Ana. 25 ao 34. Mas vamos ler o 25 somente, depois a gente pula por 26. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto que haveis de comer, nem o vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então, gente, eu acho que eu dei aqui na fala até uma atropelada nesse versículo e já entrou já ele, porque ele cita a gente aqui para comparação as aves que não trabalham, que não fiam, e Deus não dá alimento para elas. Ele cita o lírio dos campos, que da mesma forma das aves não fazem nada para estar belos e vestidos, e Deus deixa eles assim. E olha que o lírio dos campos vem, o sol queima a erva, pá, pum, acabou, de uma hora para outra. Entende? Aí ele pega e faz uma pergunta: quem é mais valioso? É a ave ou o ser humano? Quem é mais valioso? O lírio do campo ou o ser humano? O que é mais valioso? O alimento ou a vida? A vestimenta ou o corpo? São perguntas que são feitas. Então aqueles que são servos desse Deus Altíssimo, poderoso e sublime,
certamente não vão se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Porque uma vez sendo escravo desse reino, desse Deus, o senhor de escravo vai suprir a necessidade dos escravos. Vai suprir a necessidade de quem pertence ao reino, de quem pleiteia o reino. Então, de fato, nós devemos confiar no governo de Deus e na provisão demonstrada na criação. Ou seja, demonstrou na criação o que ele faz pelas aves, o que ele faz pelos lírios, que nem Salomão em toda a sua glória não conseguiu se vestir tais como eles. Então nós devemos entender essas coisas. Vamos pular agora para o 26. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? 27. Quem dentre vós com as suas preocupações pode acrescentar um só pouco da duração da vida? A duração da sua vida. Então, essa preocupação vai adiantar o quê? Preocupar-se não é somente desconfiança, é fútil. Este argumento se extrai da experiência humana. Novamente se solicita um consentimento de uma pergunta de retórica, onde tem a própria resposta, como as outras. O endereço pessoal, quem é que pode acrescentar? Ninguém. Entendeu? É a tentativa de querer controlar o futuro. O futuro pertence a Deus, Ele que controla o nosso presente, Ele é que nos dará o futuro, entende? Ele é que nos abastece, Ele que nos orienta, Ele que nos guarda, Ele que nos traz a vida, e assim por diante. Quem se preocupa não confia no seu Senhor. Confia no seu Senhor. E confiar no seu Senhor é saber que o seu Senhor vai fazer o papel dele. Qual é o papel do seu Senhor? Trazer a sustentabilidade. Qual é o papel do Senhor? Trazer o sustentáculo. Qual é o papel do Senhor? Trazer respaldo. Qual é o papel do Senhor? Nutrir as necessidades. Qual é o papel do Senhor? Não abandonar. Qual é o papel do Senhor? Segurar o servo. E tu acha que o nosso Senhor é um Senhor sem vergonha? De forma alguma. Então cuidado para a gente não se importar assim. Preocupado, desconfiado, o que será? Ai meu Deus, o que vai ser? – 28 anos. E com a roupa, por que andais preocupado? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. 29. E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje, e amanhã será lançado ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens, fracos na fé? Está vendo? Fraco de fé, não está acreditando no serviço a Deus. E essa questão de querer glória para aqui e para ali, isso traz uma conotação de usurpar até a glória de Deus. Entende? Isso é complicado. Por isso, homens de pouca fé, uma fé pequena, não acredita na provisão do Senhor. De fato Ele é Senhor. De fato Ele é Senhor e é isso mesmo que nós falamos, não tem outra conversa. Vamos pular para o 31 ao 34, depois a gente disseca 31 e 32, 33 e depois 34, eu acho que dá tempo, porque a nossa hora permite, o meu relógio está errado ou está certo? Falta 17 para a gente. Vamos. Por isso, não andeis preocupados dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Olha só, nós temos aqui, gente, assim, algo tremendo, porque não vos preocupeis. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Relembra a preocupação do tal materialismo que é todo o nosso discurso desde o versículo 19. Então esse é o comportamento do discípulo: o que vou beber, o que vou comer, o que vou vestir, o que será, e o amanhã, e isso e aquilo, quando de fato toda a nossa construção que a nós é dada através do verso 19 até aqui onde nós estamos lendo, é que o discípulo tem que se desprender dessas coisas. Por isso que ele pega e diz: quem busca essas coisas? Que está aí no versículo: o gentil. Ou seja, aquele que não pertence ao reino de Deus, aquele que está deslocado do reino de Deus, ele tem a aspiração, a preocupação dos bens materiais como objetivo da vida. Isso pertence aos pagãos, que não têm discípulo, ou que não são discípulos, que não têm Deus na vida. É uma prática de identidade distinta dos discípulos. São definidas em oposição ao retrato negativo dos pagãos. Vocês não devem estar preocupados com essas coisas. Entende? Mais uma vez, ele trata disso novamente, que a identidade e estilo de vida dos discípulos são outros, não é esse. Ou seja, se ele insiste, persiste, torna e até redundante na fala, é porque a atenção tem que ser dada, dobrada, redobrada. A gente tem que ficar ligado, porque se o evangelho fala, refala, torna a falar de novo, redunda, parece até que ele está enchendo o nosso saco com isso. Ou seja, se o evangelho está fazendo isso, meu irmão, fica ligado, porque o evangelho não está de bobeira. Ele está querendo dizer o seguinte: é perigoso. Ele está querendo dizer: fica atento. Aqui é que a rapaziada mostra as suas vergonhas. É isso que o evangelho está dizendo. Aqui é o lugar onde a turma vai cair e está caindo. Aqui é onde o povo se perde. É isso que o evangelho está dizendo. Aqui é o local onde a galera tropeça e muitos não se levantam nunca mais. O discípulo tem que ficar atento, tem que ficar de olhos abertos e sai de perto dessa rapaziada que está procurando prosperidade de uma forma gananciosa, que está procurando prosperidade a fim de enriquecer, prosperidade às custas dos outros e dizendo que é Deus. Sai de perto dessa gente, porque o evangelho adverte: não é eu. Essa palavra não é minha, meu irmão. É capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 34. Vai lá ler e vê se não é verdade que eu estou te falando. É o evangelho que te adverte, meu irmão. Seja liberto disso. Sai desse caminho. Entra no caminho do evangelho, abrindo mão dessas coisas. E para de servir a mamão, porque tu está vivo ainda. Ainda dá tempo de tu servir a Deus. Está quente, a chapa está quente. Calor danado. O verso 33. Está batendo, bateu. Lê o verso 33, Ana, para mim, para refletir melhor. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, gente. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É chamar o reino dele para viver em mim. Buscar o reino de Deus é trazer o reino, é o estender as mãos, é não ser cobicioso, é não ter sentimento faccioso, é não ficar de olho na mulher dos outros, nem no marido dos outros. Trazer o reino de Deus é estender a mão ao miserável, ao necessitado. Trazer o reino de Deus é pregar o evangelho com verdade e não querer crescer e ser uma estrela gospel. Está cheio. Viver o reino de Deus, meu irmão, é não querer holofote. E vou te dizer uma coisa: tem uma malandragem que está aí no evangelho que quer até purpurina. É verdade, está querendo até purpurina no negócio. Trazer o reino de Deus
não querer tirar proveito de ninguém e nem do Evangelho, porque o maior proveito que a nós é dado é a salvação da alma, meu irmão, é a salvação da vida, é a purificação de pecado, é direito de vida eterna no sangue. Quer mais o quê? Quem quer outra coisa não entendeu a riqueza da virtude que há no sangue de Jesus. Quem está procurando outras coisas e não procura o reino, meu irmão, ele está caçando a ideia para ele, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que tu está caçando, meu irmão, será dado de uma forma que você nem percebe. Vai atrás do reino de Deus, que é a comida, a bebida, a vestimenta, seja lá o que for, que seja necessário a mim e a ti como homem nesta terra. As demais coisas, filho do Evangelho, vos serão acrescentadas. Não fica caçando ideia, porque basta cada dia o seu próprio mal. O dia vai apresentar aquilo que dele deve ser apresentado. Ele vai apresentar o que tem por ser apresentado. E vou te falar uma coisa: o dia apresenta o mal, mas ao servo de Deus é apresentado a mão generosa do Altíssimo, porque ele não está com a sua mão encolhida de maneira que não possa abençoar, e nem com os ouvidos tapados de forma que não possa ouvir. O dia vai apresentar o mal, mas o bem, meu amado, vem das mãos de Deus, daquele que o serve e daquele que busca o seu reino. Meu amado, o conselho que eu te dou é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e andar em justiça é buscar o Evangelho, viver o Evangelho, aplicar o Evangelho e ensinar o Evangelho. Assim são os crentes. Crente é aquele que crê, e nós somos aqueles que cremos em Cristo Jesus, e quem crê em Jesus crê no Evangelho e prega o Evangelho e vive a palavra do Evangelho. É esse o conselho que eu te dou para ti, meu irmão, que está a nos ouvir através da filmagem, e a todos os irmãos aqui presentes. É o conselho que eu dou para a minha própria vida, que esse Evangelho a mim sirva de correção, introjeção para dentro de minha alma, para que minha alma seja liberta a cada dia através da massificação, onde diz assim: olha, não ajunta, tira a mão daí, sai daí, não faz isso. Que seja todo dia de forma redundante, mas que me chamem a atenção com a finalidade de me colocar no caminho reto. Isso, e nisto eu dou graças a Deus, porque o Evangelho faz isso com a gente. E esse é o Evangelho. E aos irmãos que têm nos assistido aí por toda a parte do mundo, eu quero mandar um abraço aos irmãos, que vocês têm aparecido lá no YouTube. Tem gente de... Fala, Roberto. Itália, Portugal, Suíça, Inglaterra, eu não lembro mais os outros países. Um abraço para vocês todos. Alex, não é de São Paulo? Um abraço para você, Alex. Um abraço para a turma da rapaziada aí do Rio, que está mandando mensagem, que está falando. Um abraço para todos vocês, irmão. Vamos viver o Evangelho, não queira viver outra coisa, porque é isso que é para nós. E hoje nós vamos encerrar por aqui. E eu acho que o Evangelho já bateu na gente a beça hoje. E o Evangelho serve de direcionamento. E que a graça de Deus esteja sobre nós, irmão.